Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. No episódio de hoje, a gente está com a mesa um pouco reduzida. Eu estou aqui acompanhado dos nossos participantes regulares. Fala, André. Olá, pessoal. E Bia Martins. Fala, Bia. Oi, gente. Hoje Paulo e Christian não puderam se juntar a nós, então vamos nós três aqui. Para o nosso tema principal, nosso primeiro tema da nossa conversa, a gente chega com a pergunta: qual é o valor da autenticidade hoje? Pensando sobre esse tema, eu escolhi fazer uma entrada literária, né, um tanto inspirado pelo ciclo de estudos de Machado de Assis, que tem acontecido também no Ateliê de Humanidades, que é um autor que pensava e escrevia um bocado sobre sinceridade, imagem, aparência, talvez autenticidade, a gente pode falar sobre isso, o André pode falar sobre isso, que está imerso em Machado de Assis, mas eu escolhi um conto que é muito famoso, que eu diria explora essa ideia da autenticidade de maneira bem peculiar. O conto é O Espelho, o esboço de uma nova teoria da alma humana. São vários homens conversando numa mesa acerca de qual é a natureza da alma humana, de onde ela vem, quantas almas uma pessoa tem, para onde vai, conversando sobre isso. E em um determinado momento, um desses homens começa a falar sobre uma coisa que ele experimentou. Ele fala, né, que em determinado momento da vida dele, ele alcançou o posto de alferes, que é um posto militar, e voltando à sua casa, após ser denominado alferes, com uniforme e tudo mais, ele começa a ser tratado por todas as pessoas na casa como senhor alferes. O senhor alferes aqui, o senhor alferes ali, não sei o que lá. Ele vai falando, depois de um tempo eu insistia, não, me chama de, acho que ele fala que o nome dele é João, me chama de João, não sei o que, mas não, senhor alferes aqui, senhor alferes fala. E ele passa a ser referido com esse nome. Por uma série de reveses e acasos, ele se encontra sozinho na casa dele. Os membros familiares, os agregados, etc., todos vão embora. Os escravos também, era uma casa de uma pessoa rica, com dona de escravos. Todo mundo vai embora e ele, esse patriarca tornado alferes, se vê sozinho. E quando ele se vê sozinho, ele começa a entrar em uma crise, que é uma crise existencial profunda. E, no meio dessa crise, ele diz: convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma vez só para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar números ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. E depois ele vai dizer que ele, olhando essa imagem no espelho, essa imagem confusa e difusa, ele se desespera, começa a juntar as coisas e vai embora. Enquanto ele arruma as coisas, ele diz: lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Eu acho que esse conto, ele, para mim, agrega algumas coisas que a gente vai falar em torno dessa ideia de autenticidade. Né? Eu só vou indicar alguns pontos aqui, porque eu acho que o conto já é bem evocativo. Mas, primeiro ponto, a ideia de ser parecido consigo mesmo, que é muito bem expressa na imagem do espelho. De olhar-se para si e se encontrar, se reconhecer. Segundo, a própria ideia da imagem, né? Porque aí a gente está falando de um espelho, mas a gente tem hoje diversas formas de reproduzir e encontrar a nossa própria imagem. Eu estou aqui falando, estou me vendo no quadradinho aqui na tela que está sendo gravado, que depois vai ser reproduzido. Essa imagem minha vai ser descolada de mim enquanto pessoa e vai circular por aí, fora ou dentro de contexto, para quaisquer usos que estão fora das minhas mãos. E terceiro, a ideia de solidão, porque eu acho que tem uma
um quê aí, é lógico, né? A ideia de autenticidade está muito ligada às nossas ideias de individualidade e, por vezes, também está ligada às nossas ideias de ser sozinho e ser junto, né? Eu acho que esse núcleo temático é o que a gente vai explorar mais ou menos hoje, o valor da autenticidade não só em conteúdo, mas também o valor em várias outras acepções. E é isso, a mesa está aberta, podemos começar. Ótima surpresa começar com Machado de Assis. É interessante quanto que ele definha quando ele perde o olhar dos outros, né? Enquanto alferes. E entra numa depressão, ou até numa melancolia. É interessante que eu acho talvez ele tenha se tornado mais melancólico do que depressivo, porque ele perde o objeto, ele deixa de ter qualquer coisa a fazer a partir do momento que ele perde o espelho das pessoas que reafirmavam um status. Eu acho que essa questão do status, que na sociologia é um conceito muito importante, né? Status, às vezes está associado somente a privilégio, mas status sentido é aquilo que é atribuído socialmente à pessoa. Quando a gente vai para a reconstrução assim do fio dos problemas na cultura moderna, essa questão do ser autêntico está muito associado ao período pré-romântico e romântico na Europa, né? Sobretudo na cultura alemã. Né? O Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto, que é um movimento no qual participaram autores como Herder, Goethe, Schiller e vários outros, e depois o próprio romantismo. Eles construíram uma determinada imagem e determinada forma de escrita, de narração, de se posicionar no mundo, que colocava essa questão da autenticidade do sujeito diante de uma sociedade que era baseada em status ou em valores deturpados, ou simplesmente, em uma parte do movimento, tinha a ver com a contestação daquilo que era chamado como ideais de polidez, ideais de ter uma boa forma das coisas. E esse movimento romântico alemão, contra uma determinada ideia de civilização que eles consideravam deturpada, que tirava os melhores valores, afirmaram, de diversas formas, por poesia, por romance, por teatro, essa perspectiva de que deve-se resgatar a autenticidade da forma de vida. Né? É uma autenticidade consigo mesmo, uma sociedade autêntica, e não uma sociedade reduzida ao utilitário, ao cálculo, às formas, e até mesmo uma reconciliação do ser humano com a natureza. Né? Se você pegar um Charles Taylor, que investigou isso muito bem, ele fala sobre essa crítica das 3 alienações que existiam na época, né? Que vem do movimento que ele chama de expressivismo, em vez de romantismo, mas está falando da mesma coisa, a mesma geração, onde se criticava a alienação do homem em relação a si mesmo, do indivíduo em relação a si mesmo, da sociedade em relação a si mesma, da sociedade em relação à natureza, e também até mesmo da humanidade em relação a si mesma. Né? Há uma série de fissuras, e a ideia da autenticidade vem na perspectiva de resgatar, então, uma certa relação autêntica, não desviada, não alienada. Eu acho que a primeira coisa que me parece no ideal da autenticidade, como sendo relevante de dizer, que coloca, digamos, todos nós, quando falamos de vida autêntica, de certa forma, como herdeiros dessas pessoas que estavam criticando o ideal iluminista e criticando a forma pela qual se representava o que era ser civilizado, o que era civilização no final do século XVIII e início do XIX. Essa visão de autenticidade, ela repercute no movimento contracultural de todo o século XX, pega, sobretudo, década de 60. Né? E tem as suas formas próprias da década de 60, com o movimento ambientalista, com o movimento hippie, com todas aquelas representações de contracultura, até mesmo dentro do contexto latino-americano, com os movimentos revolucionários, também tem uma certa atmosfera de sejamos autênticos. A questão é que, na leitura que eu chego a fazer, e nisso daí foi junto com Alberto Luiz Cordeiro de Farias, Alberto Luiz Cordeiro de Farias,
Desculpa, Alberto, por te chamar de Cardoso. A gente escreveu sobre a questão da crítica, né? Qual o lugar da crítica hoje? E uma constatação que para mim me pareceu muito importante de dizer é que hoje em dia, quando se faz crítica, você faz em função de ideais. E a crítica era muito feita, crítica social, crítica cultural, em função de ideais de autonomia, de emancipação. Hoje em dia, há muito pouco espaço para ideais de autonomia e emancipação, que fez a tradição da teoria crítica, que remonta ao marxismo e também até o próprio liberalismo, também é a primeira teoria emancipatória da modernidade, né? Roosevelt não fala disso, né? A primeira era da emancipação foi a liberal, do liberalismo clássico. Hoje em dia, a autonomia, no sentido kantiano, né, que a autonomia do indivíduo passa pelo interesse público, passa pelo coletivo. A ideia de autogoverno coletivo, né, que é o ideal russoniano do contrato social, e a ideia de emancipação, essas ideias elas são, digamos, subordinadas ou até esvaziadas de sentido para ter uma certa pervasividade, ubiquidade do ideal de autenticidade. O que importa é ser autêntico. E até a própria ideia de crítica vira um sinal de autenticidade. Né? Fazer a crítica não importa, o que importa é ser crítico, porque isso é um sinal de que eu sou autêntico. Eu falo da boca para fora, meu cérebro é perto da minha boca, então eu vou lá e vomito. Então, estou falando isso porque teve um Big Brother primeiro que a mulher falou isso. Né? É uma ideia de autenticidade que não tem muito a ver com esse fio que a gente estava falando. Quando os poetas, ou os críticos, ou os escritores românticos falam de autenticidade, tinha essa coisa de tempestade de ímpeto, de expressar a si mesmo, sem distorções, tinha essa ideia de afirmar os sentimentos, as emoções, e uma certa relação espontânea com o mundo, tinha. Mas isso tudo era feito em elaborações de formas, em experiências de autocultivo, em busca de uma expressividade autêntica. Hoje em dia, essa busca de expressividade autêntica, na verdade, acaba sendo reduzida a uma certa falta de cortesia, uma certa agressividade própria, uma certa pressa em tomar posições e assumir de forma categórica as coisas, porque eu sou eu defendo meu grupo. Então, a ideia de autenticidade ela se degradou de uma forma a se tornar uma certa... Não está associado a ideais humanos, mas sim uma certa visão de o que importa sou eu e eu primeiro, né? Ou o meu grupo primeiro. E nisso daí se torna um grande problema. No Cartografia da Crítica, a gente chega a falar sobre a importância de recuperar o que é essa autenticidade efetivamente, que é um lado importante das sociedades contemporâneas, tem a ver com a liberação dos corpos, liberação dos desejos, a liberação de ser si mesmo, mas, de certa forma, ela hipertrofiou e é necessário resgatar outras dimensões das lutas, digamos, por emancipação em geral, que é autogoverno coletivo, autonomia, que passa pelo público, são dimensões esquecidas em nome de uma ideia falseada de autenticidade, ou distorcida. Então, esse tema, né, da autenticidade me trouxe, na verdade, duas reflexões diferentes, pensando aqui o problema nessa área mais que eu pesquiso, né, que é a área da comunicação e especialmente aí da comunicação digital. Então, em primeiro lugar, né, assim, quando fala da autenticidade hoje, como é que a gente pode ler isso, né, nas redes sociais? Me parece que, de um modo geral, não é que não haja também essa manifestação, essa busca por uma manifestação de autenticidade, mas o que sobressai, né, na verdade, é sempre a construção de uma autoimagem, que aí eu acho que já seria, né, um contraditório, aí, um oposto da autenticidade. Né? Então, como a gente sabe, né, que diversas pesquisas demonstram, até mesmo a gente observando, né, como nos perfis das pessoas, no Instagram especialmente, que é a rede social talvez que tenha mais esse lado, né, assim, uma autoexposição, talvez com uma pegada narcisista, né?
Então, assim, que ali, como que ali, na verdade, é realmente a construção de uma persona, né? Algo muito, assim, defasado, distante do que a gente pode pensar como autenticidade, né? Tomar o cuidado, né, no que se posta, no ângulo, na luz, e mesmo, né, em diversos aspectos ali, para construir, né, uma persona que seja de diferentes maneiras aí, né? Pode O ser uma persona que filtro, seja do política. o filtro. Filtros, muitos filtros, né? Seja visando, vamos dizer assim, o belo, né? Mostrando uma pessoa que você pode nem reconhecer depois, quando você encontrar, porque ela é muito diferente, a foto dela que aparece Chegaram a na. falar com a mulher que sumiu, foram mostrar a foto dela na internet, a foto real, até atrapalha, porque a foto da internet não era a mesma pessoa. Não dá para identificar a pessoa, né? Ou até mesmo, né, num recorte, enfim, ideológico, né? Então que você tem vamos dizer, abstrair, né, tirar da sua personalidade tudo que não corresponda àquilo que seria, né, um retrato perfeito daquele tipo, né? Então, acho que nesse sentido, né, a rede social ela vai caminhando numa outra direção. E me lembrei aqui de um trabalho muito interessante do professor lá da pós-graduação da ECA, João Freire Filho, que foi um seminário, né, um simpósio, acabou se transformando num livro, que é o Ser Feliz Hoje, né? Então, abordando também esse outro aspecto, né? Então, que também é muito presente, especialmente no Instagram, né? Que é você parecer feliz também, né? Então, você não está sendo autêntico de mostrar a sua vida real. Você quer competir, uma espécie de competição ali ou não, né? Ou você também tem esse outro lado de que a subjetividade se constrói ali no olhar do outro, né? Então você demonstrando que você é feliz, que você só fotos, né? Sempre em boas situações, né? Tem até, vamos dizer assim, alguns perfis que brincam com isso jocosamente, né? Tentando fazer o contrário, mas de uma maneira geral você só vê ali fotos de sucesso, né, de momentos de felicidade, de promoção na carreira, etc, etc. Então, esse é um aspecto que me fez refletir, né, especialmente com a introdução aí que o Lucas trouxe, né, sobre o espelho, né, que quer se olhar no espelho, que aí a rede social é uma outra coisa, né, não sei que nome dá ali, para jogar com o espelho, não é o espelho. E uma outra coisa que eu vim pensando sobre esse tema para a nossa conversa me lembrando muito daquela foto do Papa Francisco com aquele casaco branco, que eu acho que vocês devem se lembrar, foi o ano passado, viralizou. Olha aí, o Papa, todo estiloso, com esse casaco que está mais ou menos na moda, né? E não, aquilo ali, o que, que era? Tinha sido produzido por um software, né, de inteligência artificial generativa. E aí vem aquela... mas se você olhar bem, você vai ver que ele tem você tem 6 dedos ou 4 dedos, então se você olhar bem, você vai ver que aquilo é uma imagem falsa, né? Então vem aí o autêntico e o falso, né? Então, nessa área assim da brincadeira, tudo bem, você pode pedir lá para o programa, como esse Midjourney, por exemplo, né, que produz imagens, que ele, enfim, mostre lá o Chico Buarque fazendo não sei o quê, ou com tal roupa, ou o Papa, né, que é essa figura icônica e tal, né? Mas isso pode, acho que a gente já até conversou aqui, né, aqui no Conversa, sobre esse tópico, no quanto que isso pode afetar o dia a dia, né, das pessoas, que isso é uma questão, né, e principalmente a gente preocupado com questão. Tem reputação, mas tem questões de fraude, né, de tantas coisas e também hoje em dia essa tecnologia já evoluiu para o movimento, né? Então, essa mesma empresa que lançou o ChatGPT, a OpenAI, ela lançou agora no início do ano um programa, né? Que ele cria imagens, vídeos de pessoas fazendo o que você quiser. Então, chegou até mim um vídeo do Lula numa situação assim boba, ele fazendo um discurso, cantando, sem problema nenhum, né? Agora, isso pode ser usado de maneira
mal intencionada para, enfim, prejudicar de diversas maneiras. O que me preocupa mais, eu acho que nesse plano pessoal, a gente pode pensar em, enfim, estratégias para que as pessoas fiquem atentas, para identificar, ou então você não pode mais confiar em nada que você veja por vídeo de um parente seu te pedindo dinheiro, né? Nunca acredite, só empreste para alguém se essa pessoa estiver na sua... chame para tomar um café na sua casa, né? Antes de fazer um depósito no banco. Mas, assim, me preocupa muito isso para as eleições, né? E ainda mais as eleições deste ano, que estão tão próximas e que a gente, né, não conseguiu avançar em termos de uma regulação. Me parece que o que eu vi até agora assim está tudo assim muito ainda vago, porque é uma coisa nova, então acho que não se consegue nem muito, né, estabelecer por onde é que você pode regular, né? Então é um terreno bastante minado, né? E eu fico imaginando, por um lado, eu fico assim preocupada imaginando o número dessas deepfakes que vão circular pelo Zap, mostrando os candidatos em situações terríveis, né, constrangedoras, ou dizendo coisas que jamais diriam, ou dizendo coisas que confirmariam, né, o medo do eleitorado que desconfia desse candidato, enfim. Por outro lado, eu já ouvi pesquisadores dizendo que a tendência é haver um viés de confirmação, né? Que se estuda que assim é que todas essas ondas de desinformação, de um modo geral, e a deepfake se encaixando aí, na verdade, elas confirmam aquilo que a pessoa já pensa, né? Então, dificilmente, sei lá, né? Se eu vou votar no Lula, se eu vir um vídeo dele falando, eu vou desapropriar todos os casos que tenham 3, 4, não sei o que, você vê, isso aí é mentira, e não vou acreditar naquilo, e, enfim, e só vai acreditar naquilo as pessoas que já acham que já não gostam mesmo do PT, já acham que o PT poderia fazer esse tipo de coisa. Então, quer dizer, isso ainda é um debate que a gente ainda está tentando entender, né, até que ponto toda esse não autêntico, né, esse falso, vai poder de fato ter um poder assim de mudar realmente a nossa realidade, né? Mas de qualquer maneira, sim, é um componente aí de um ruído muito grande, né? Que a gente não sabe. Não quero também minimizar, não, mas só dizer que a gente ainda não sabe direito a que isso pode levar. Primeiro que o que você falou, e o próprio Lucas falou, me faz lembrar uma frase que eu gosto de repetir, que é: nada soa mais fake do que a pessoa que fica o tempo todo dizendo que é autêntico e tenta agir autenticamente, né? Existe essa correção da autenticidade, leva a esse tipo de fakeização da vida. Agora, eu queria só tocar num outro ponto que não é bem associado a essa ideia, que é: o Lucas falou sobre o espelho, que tem uma dimensão psicológica de construção do eu. E também, quando está falando sobre essa questão de ser autêntico, assume-se uma certa, digamos, a minha liberdade estar dada, o que eu sou está dado. Existe muito essa... É curioso que uma sociedade que tudo parece ser construído, de certa forma, a gente também se apega muito ao que está dado e mesmo a um destino. Eu sou o que sou, desde já, desde sempre. É estranho uma sociedade tão paradoxal quanto essa. Eu falei de expressivistas. A ideia da Bildung, que é a formação humana, você pega um próprio Goethe no romance dele, Wilhelm Meister. O que é Bildung? É exatamente conquista de uma individualidade. A individualidade, o ser si mesmo, ele não está dado de partida. Ele é uma conquista, um processo de aprendizado, né? E toda a experiência romanesca dos romances de formação tem a ver com isso, o indivíduo se batendo com o mundo, tendo que lidar com a alteridade o tempo todo, de alguma forma fazer a alteridade se tornar algo que faz parte do seu psiquismo, para que você possa ir se abrindo ao mundo. Então, os romances de formação dessa época expressivista, que falava de autenticidade, falava de tudo da individualidade como uma conquista e um aprendizado, para maturar, para se tornar alguém maduro, capaz de exercer a sua liberdade, né? Esse tipo de ideia de educação moral, de formação de uma individualidade moral, ela se perdeu na nossa sociedade, e que diz que sejamos autênticos. Se perdeu em grande parte, né? Em todos os espectros da política. E
E a psicanálise, só para terminar, também permite um diálogo bom que o Lucas está falando. Psicanálise também é outra coisa que quando a pessoa vem com o discurso empacotado sobre o que ela é, você primeiro tem que escavar isso, tem que entender o quanto que isso pode ser puro e simples discurso social. Né? E você resgata uma certa processo onde as coisas estão cristalizadas, para que você possa fazer emergir alguma coisa que possa ser autêntica, que possa vincular o desejo, e não todas essas camadas de discursos sociais que muitas vezes, de identificações, de projeções, que muitas vezes levam ao sofrimento psíquico. Sim, eu acho que uma questão aí muito, muito legal que você traz, Bia, que o André complementa com a questão da construção de si, né? Esse, André falou de paradoxo, eu acho que é um bom termo, né? Porque quando a gente pensa em como essa ideia de autenticidade apareceu, o André nos deu aí o background do romantismo, o expressivismo. Tem um autor que se chama Lionel Trilling, ele escreveu um livro que ficou muito famoso sobre sinceridade, o nome é Sinceridade e Autenticidade, né? O Trilling ele vai falar da emergência desses dois valores, dessas duas ideias na sociedade ocidental, e ele fala sobre uma passagem da sinceridade para a autenticidade, né? A sinceridade seria uma ideia que aparece no momento em que há uma desvinculação, né, de natureza simbólica e até institucional entre o papel e a pessoa. Né? Ele está falando de uma passagem, é uma leitura da passagem tradicional moderno, né? Só que por esse ponto de vista, do papel e da individualidade. Uma mudança também nas ideias de individualidade. Uma vez que se desvincula o papel da pessoa, coloca-se em questão a possibilidade da performance verdadeira desse papel, certo? Porque você não é mais o seu papel, você é uma pessoa que performa um papel. Você não é um professor, você é uma pessoa que trabalha como professor. Né? É uma diferença que não é nem um pouco sutil e é muito importante, porque trata-se também de uma dessacralização, tanto do papel, uma dessacralização do papel, que tem concomitantemente uma sacralização da pessoa. O papel passa a ser aquela coisa que é superficial, que é contingente, arbitrária, e a pessoa é a coisa necessária, a coisa essencial, né? A raiz, fundo de verdade e de valor nessa equação. Daí se coloca o problema da sinceridade. O que é a sinceridade? Sinceridade é fazer verdadeiramente, cumprir verdadeiramente o papel. É a correspondência entre o que você diz e o que você é. Isso seria a sinceridade. Também tem um ponto muito importante aí, que diz respeito ao risco e ao aumento da mobilidade social na época. O Trilling ele toca um pouco nisso, mas não fala muito. Um dos grandes motivos pelo qual a sinceridade se torna culturalmente importante é que começa-se a haver uma mobilidade social sem precedentes na época que ele está falando. Nessa época de século XVIII e XIX. E a gente começa a ter a possibilidade de pessoas que são de status inferiores fingirem que são de status superiores. E isso é um perigo de contágio, um perigo de enganação, de usurpação, deslegitimidade. Aí a sinceridade aparece também como uma forma de distinção, inclusive, né? E de medição. Você é o que você está falando mesmo? Depois, aí, com essa virada aí com o romantismo, né? O que muda, parece que é a mesma coisa, mas não é. O que muda não é que corresponde o que você fala e o que você é. É que você tem que ser parecido com o que você é, que é outra coisa. É um pouco diferente, mas também faz toda a diferença. Você pode ser sincero e não ser autêntico, mas quando você é autêntico, você é sempre sincero. Para esclarecer bem a diferença, a sinceridade ela diz respeito a uma correspondência entre ser e aparência, em que a aparência em si não é condenada. O papel, né, o que você diz, não é necessariamente problemático. Na verdade, faz parte. O papel tem a sua importância, tem o seu mérito, a gente precisa cumprir, performar e tudo mais. No caso da autenticidade, o eu, né, o indivíduo por trás do papel, ele é tão inflado, ele passa por uma hipóstase, né, tão grande, que o papel ele acaba sendo não só demonizado, como também descartado. Né? Esse é o que o Charles Taylor, né, que o André falou, chama da versão negativa da autenticidade, que é essa em que qualquer influência externa é automaticamente vista como negativa, porque você tem que ser igual a você mesmo. Então, qualquer coisa que vem de fora é uma poluição de você mesmo.
né? Isso aí, né, isso aí introduz a esse expressivismo, que eu acho que até está muito presente, e se faz muito presente na economia de atenção de redes sociais, que de alguma forma casa com a ideia de que pessoas viram marcas, né? Uma pessoa, muitas vezes numa rede social, ela vira uma marca, no sentido de uma marca, um rótulo, né? Uma marca de roupa ou uma marca comercial, né? Você vira uma marca registrada. Você tem que, de alguma forma, né, isso é muito claro no mundo de influencers, né, pessoas de rede social que fazem carreira nisso. Essa pessoa, de certa forma, ela tem que performar um eu coerente, que é um eu mais ou menos rentável e palatável para um público. Isso implica numa redução, né, muito grande dessa individualidade, você é aquela coisa ali, e também implica em uma transformação desse eu em uma coisa afável e potencialmente consumível, né? E isso muitas vezes é feito até pelo próprio mecanismo, né, da rede social, da plataforma, né? Exige, logicamente, um esforço, né? E interessante que esse eu consumível, esse que você está falando, eu só estou comentando e você continua, envolve uma certa exposição da intimidade, que você tira foto de momentos íntimos, seja com seu companheiro, sua companheira, com a família. Isso acho que tem a ver com essa linguagem da autenticidade, que para mim nada mais inautêntico do que estar no momento privado ou íntimo e você se vê, calma aí, vamos tirar foto que botar em rede social. Nada menos autêntico, né? Desmorona com o próprio momento em si, porque você está querendo colocar na máquina. Sem falar que esse momento pode ter sido produzido, né? Que não é um momento espontâneo. Isso é bom, isso que vocês falaram, porque realmente são as camadas que a gente coloca em cima disso, né? Porque com essa possibilidade do meio, né, de exposição, a gente tem uma fragmentação, uma dispersão do que é o público, né? A gente pode se apresentar potencialmente para muita gente a qualquer momento, só que é lógico que isso não é, enfim, isso é uma ideia, né? Porque de fato mesmo, a maioria das pessoas não é famosa. O que a rede social te dá, na verdade, é a impressão de que você pode ser visto, o que talvez é mais perigoso do que o fato de você ser de fato visto, né? A potência, a possibilidade de ser visto, né? E isso coloca aí um outro regime de expressividade que eu também não vou ser totalmente frankfurtiano, eu não acho que seja de todo negativo, eu acho que tem uma grande potência na possibilidade de você conseguir fazer circular performances que antes você não conseguiria fazer. Só que aí eu sou bem mais pessimista quando se pensa nisso que o André está falando, e na Bia também, né, no impacto que isso tem na sua experiência, né? Em como a sua experiência vai passar a ser reordenada a partir desse regime de exposição, e não o contrário, né? E aí a gente tem um momento aí eu acho que isso é muito bem expresso no meio do turismo, né? Da autenticidade se tornar uma etiqueta, né? Você viaja para um lugar porque ali você vai ter uma experiência autêntica de uma cultura, uma experiência autêntica de não sei o quê. Isso é um pesadelo, né? Porque você está realmente transformando um modo de vida e um lugar em um pacote, né? Para ser vendido, e isso é vendido a partir do tag, da etiqueta autêntica. E você viaja para tirar foto, para mostrar para as pessoas. Para experimentar. Você não aproveita o lugar, você vai para tirar foto. Isso também mostra uma espécie de carência, né, que a gente tem de autenticidade, que a gente tem que procurar uma coisa autêntica, porque se não for autêntico é como se faltasse alguma coisa. Vira também uma coisa que é demandada, né? Uma coisa que você precisa consumir, precisa buscar em algum lugar. Deixa eu só dar um exemplo que eu achei bem interessante, porque também é o conflito do que é ser autêntico. Lá, quando fui lá para a Europa, eu me encontrei com vários intelectuais que são intelectuais extremamente renomados. Conversei com eles, tomei café e tal. Aí até a Anne falava assim, é bom você tirar foto com eles, porque é um registro. Eu falei assim, mas não vou tirar foto com eles. Porque é isso, as pessoas demandam. Muitas pessoas iam fazer o quê? Lá na hora, ia tirar fotos. Aqui, ó, eu aqui com fulano de tal, eu aqui com fulano de tal. Eu acho isso de uma babaquice, de uma inautenticidade profunda, né? Mas é aquele negócio, eu perdi a oportunidade de rentabilizar uma coisa que poderia ser bom para minha rede, visibilidade, autoimagem. Só que, em relação a isso, eu só mando as favas. Deixa eu falar lá Machado, né? Porque senão seria palavrão. Eu mando isso às favas. O que perde também, de certa forma, um documento histórico, alguma coisa para ficar guardado nos arquivos. Ele até falou, não, para guardar arquivo, não é para botar em rede social, que eu também não gosto disso. Mas para guardar arquivo. Eu falei assim, não vou fazer. Estou conversando com um cara, eu falei assim, deixa eu tirar agora a foto com você, eu acho muito...
Sem noção. Acho que esse aí, para falar, é esse negócio da estatização que me pegou muito quando você falou, André, e também quando a Bia está falando da produção dos deepfakes, né? É da possibilidade de você congelar certas coisas, né? Porque, de fato, a autenticidade em termos da Bildung, né, é a construção, ou até em termos do Heidegger. Eu não gosto de falar muito dele, mas enfim, tá aí, né? Inclusive dizem que ele que cunhou a palavra, né, em alemão, autenticidade, a palavra que a gente traduz como autenticidade. É um constante trabalho de tornar-se a si mesmo. E esse tornar-se a si mesmo não exclui o externo. Na verdade, precisa, é um pressuposto. Você precisa estar mergulhado no meio, em relação com as outras pessoas, em contato com um mundo de significados para tornar-se a si mesmo. É o que a gente vê lá no espelho, né? Uma vez que o cara se olha, ele se vê por inteiro, ele vê todo mundo também. Porque não tem esse eu sem esse todo mundo, né? Mas esse é um processo, e é um processo que exige um trabalho contínuo de tornar-se a si mesmo. O problema desse congelamento na imagem é que você de fato congela, você cristaliza uma versão de si, e aí você tem que todas as suas performances posteriores são pautadas em relação àquela, seja para transformar ou seja para permanecer, né? Na verdade, você tem uma personalidade seriada, né? Quase como uma série mesmo, né? Com episódios, com momentos, enfim. Uma construção quase maquínica, né? E o circuito de feedback reforça isso, vai se encerrando nessa autoimagem, né? O circuito de feedback de curtidas, seguidores, claque, né? É interessante, muito, muito bem observado. Eu fiquei pensando nisso, né? Então, a pergunta que a gente pensou, né, em fazer, talvez, o que é ser autêntico hoje, né? Como hoje tornar-se a si mesmo, né? E como o André falou, na questão, né, de que a psicanálise seria ali uma ferramenta para ajudar nesse processo, né? Então, como é que foi tornar-se a si mesmo em outras épocas? E como é que é hoje? Eu tenho a impressão que hoje é muito difícil, sabe? Exatamente por essa ubiquidade aí, né, das redes sociais e dessa coisa, né, do que a gente vive 24/7, né? Você não tem muito um tempo seu no vazio, na sua observação, contemplação, você está o tempo inteiro, você, todos nós, né? Imersos aí nessas redes, dando respostas, como, né, o André falou, nossa, que absurdo, como é que você vai lá na Europa, tira foto, eu veria aqui na minha rede, os professores que eu sigo, já tenho visto, estão viajando, onde é que estão participando do quê, e tirando fotos com quem, seja no exterior, seja aqui no Brasil, né, tudo isso é um capital que vai sendo construído, mas isso é, sei lá, só um aspecto, né? Então, eu tinha falado, né, rapidamente dessa pesquisa desse professor, né, Ser Feliz Hoje, eu acho que eu não cheguei a tocar, né? Então, o ponto que ele traz, tem uma série de artigos, é o imperativo da felicidade, né? Então, hoje, na nossa sociedade, né, há um imperativo para que você seja feliz, né? Em outra época, quando eu era adolescente, era muito legal você estar na fossa, né? Um sinal de que você tinha uma profundidade psíquica, entendeu? Que o mundo te tocava, que você era uma pessoa sensível, né? Hoje em dia não, hoje em dia morre a sua mãe, entendeu? Você tem uma semana para digerir isso, senão você está com problema, né? E tem que Sim, é o tomar imperativo remédio. da felicidade. E tem que tomar E remédio. tem que tomar remédio. Então, exato, e um dos participantes desse livro é o Benilton Bezerra Filho, não sei se estou falando certo o nome dele, que é um psicanalista, professor da UERJ, que ele é muito crítico à medicalização, né, da psíquica, né? Então, qualquer coisa que você... Então, acho que hoje a pressão para que você se encaixe dentro de um imperativo, já houve outras épocas com outros tipos de imperativo, né? Mas me parece que hoje é uma coisa assim que é 24 horas por dia, com muito pouco espaço para ser diferente, ou talvez seja engano meu, né? Antigamente também havia toda uma moral, né, em cima da mulher, do comportamento e tal. Então, eu sei que a gente, às vezes, tem uma ilusão, né, que vivemos, né, numa era, sei lá, mais livre, mais esclarecida, né, onde é mais possível, tem mais terreno para sermos autênticos. Por um lado, como disse o Lucas, existe, né? Mais espaço para diferentes tipos de performance, isso é muito bom.
mas, de uma maneira geral, eu percebo, assim, um enquadramento ainda muito grande, que é muito difícil de ser autêntico. Mas, além de, para acrescentar, não só o imperativo da felicidade, mas o imperativo da autenticidade também, né? Uma demanda para que você pareça autêntico. O que, inclusive, te impede, às vezes, de crescer, né? Porque um dos pontos também do Charles Taylor, né, e também do Kierkegaard também fala um pouco disso, a autenticidade ela leva à autotranscendência. Ela não te leva a se prender em si. Na verdade, ela te leva a sair de si. Né? A Que é a autenticidade, na Bildung, que é verdade, formação bem da cultura alemã. a autenticidade é isso, é esse mergulho em si, né? Essa interiorização que, na verdade, é uma autotranscendência. Não é para você encontrar alguma coisa real que jamais vai mudar. Na verdade, é para você encontrar algo pelo que você pode viver. Né? Isso seria uma vida autêntica. Não uma vida em que você parece consigo mesmo, mas uma vida em que você busca tornar-se a si mesmo em nome de algo que vale a pena viver. E esse algo varia. Né? Aí para o Kierkegaard era Deus, né? Porque ele era crente. Enfim, aí vai variar dependendo do que você encontra. Mas o ponto é isso. O ponto é justamente a busca para encontrar isso. Que é bem diferente de você dizer me suporte, beijinho no ombro para os inimigos, né? Porque eu acho que é assim que o imperativo de autenticidade aparece hoje, bem expresso na cultura pop, com Valesco Popozuda e Ed Caverna. Caterva. Caverna não, Caterva. Mas fato falho bem claro. Ed Caterva. Porque tem aí também um aspecto antagônico, né, da autenticidade, né? Porque ser você implica necessariamente numa inimizade com outras pessoas, né? O que é uma outra questão aí para se pensar. Mas é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro bloco. Eu queria fechar também. Comecei com um poema, vou fechar com um poema, que é mais. Esse é mais. Comecei com um conto, vou fechar com um poema, que esse é mais otimista. Que aí, para variar, do Mário de Andrade, né? Que a terceira estrofe do poema Eu Sou 300. Eu sou 300, sou 350. Mas um dia, afinal, toparei comigo. Tenhamos paciência em andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa. Então, a minha alma servirá de abrigo. Esse aí é um elogio à possibilidade de autenticidade. Que eu não falei, mas sempre está ligado à possibilidade do fim e à possibilidade da morte. Mas é isso. Vamos lá para o nosso segundo bloco, com o nosso tema emergente, em que a gente vai falar sobre a PEC das praias. Como não poderíamos deixar de falar, esse assunto que está aí rodando, gerou até uma discussão entre Luana Piovani e Neymar, que serviu para potencializar mais o assunto, né? E para a gente começar a dar um breve panorama do que é isso, né? Essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, tem como relator o senador Flávio Bolsonaro. A proposta, basicamente, é autorizar que os terrenos de marinha, que são áreas na beira do mar, de rios e de lagos, que pertencem à União, sejam transferidos a estados, municípios ou proprietários privados, dadas certas condições. Né? Esses terrenos de marinha não são propriamente as praias, são terrenos que são um pouco antes das praias. Né? O que hoje, por exemplo, se você pensar numa orla, imagine aquela faixa que ficam hotéis, restaurantes, enfim, ou os prédios, né, que é o pessoal que mora na beira da praia, é essa faixa, né, que são os terrenos, geralmente os terrenos da Marinha. A proposta da PEC é autorizar a possibilidade de transferência desses terrenos da União para estados, municípios ou proprietários privados. Isso gerou um grande debate, inclusive a respeito da possibilidade de tornar-se uma privatização das próprias praias, do terreno das praias de fato, da areia e daquela faixa de água ali. Né? E também gerou, enfim, debates acerca dos efeitos ambientais que isso pode ter, e etc, etc, etc. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Pronto, a mesa está aberta. Não, eu queria até começar a falar sobre esse ponto, né, de deixar de ter acesso às praias, porque isso eu acho que foi usado como um gancho, né, para chamar a atenção das pessoas. De fato, foi muito interessante, porque eu acho que eu recebi o primeiro zap tem uma semana, mais ou menos, e aí a coisa começou a pipocar, né, de uma maneira e trouxe o assunto, né, para a sociedade debater, o que é uma coisa muito importante, né, porque senão poderia ser aí uma votação de uma PEC,
no Congresso, que a gente ia saber por uma notinha lá no jornal, e dessa forma, enfim, está sendo noticiado, né, amplamente, discutido, então a sociedade, de alguma maneira, pode pressionar, né? Agora, quando se diz assim, as praias vão fechar, uma ideia, né, de que a praia vai fechar, quer dizer, não dá para a gente imaginar que aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana vai fechar, isso não vai acontecer. Agora, por outro lado, o que pode acontecer? Pode acontecer daquela praia que tem ali em Angra dos Reis ou em várias outras cidades menores e que tem ali um resort ali perto, ou mesmo uma grande casa de praia ali, e a pessoa resolver realmente morar, né, e privatizar aquela pequena praia ali só para uso dos seus hóspedes, só para uso daqueles moradores. Hoje em dia, isso é proibido, embora tenha um ou outro caso, mas é ilegal, né? Então, sempre tem que haver uma servidão para que qualquer pessoa possa chegar numa praia, né? Ou vir pelo mar, de barco, seja como for. Então, se essa PEC for aprovada, realmente algumas regiões, algumas praias do Brasil podem vir a ser privatizadas, especialmente essas que são pequenas praias que já estão, como o Lucas falou, né, no seu entorno, são aquelas construções ali que tem um pouquinho depois da praia. Então, se a pessoa é dona ali daquele pedaço, pode resolver fechar e não deixar ninguém mais entrar. Então, isso é uma coisa muito preocupante do ponto de vista de um bem público, né, que é público, a praia é pública, deixaria de ser, e tem uma outra preocupação também com a questão ambiental, né, com restingas, mangues e outras áreas assim que precisariam ser preservadas e que com essa legislação atual, né, que nós temos, de alguma maneira impede, né, ou evita, né, porque a gente também sabe que que há muita depredação dessas áreas, né, mas que de alguma maneira há ali algum controle, né, que eu estava lendo também é que então a marinha dessas propriedades, desses hotéis que estão na praia, não sei o quê, a marinha detém 17%, que é por isso que ela pode cobrar aquele laudêmio e a outra taxa, que agora me fugiu o nome, né? E que a proposta seria que o proprietário, então, vamos dizer, desse suposto hotel, pudesse, então, pagar por esses 17% e passar a ser dono da integralidade e fazer ali o que ele quiser, né? Então, é bastante preocupante, assim. Em outros países, né, as praias podem ser privatizadas, né? Aqui no Brasil não pode. Então, seria aí uma brecha aí que a gente abriria que não tem porquê, né, para favorecer a quem. Aí falam em segurança jurídica. Né? Não tem propósito isso, não existe isso. E ainda eu vi até aquele Carlos Nobre, né, que é um cientista, falando que, na verdade, o que também existe o próprio avanço do mar também, que é um outro problema que teria que ser... Então, tudo isso poderia ser revisto, mas não, né, toda essa legislação poderia ser atualizada, porque ela está datada de 1800 e alguma coisa, né? O limite ali do que pode ser explorado ou não. Então, isso tudo poderia ser atualizado, mas não de liberar para posse particular, né, dos terrenos próximos à praia, de modo a facilitar que algumas praias, por esse nosso litoral imenso, possam ser privatizadas. Eu acho que essa questão as praias vão perder acesso, acho que tem a ver com essa dinâmica que a Bia conhece muito bem, eu acho que já conversou muito, do quanto que você planta ali uma coisa meio sensacionalista para aumentar a visibilidade, como se fosse a fake news serve como transporte de virulência. Eu cheguei a dar umas lidas sobre, eu acho que primeiro ponto importante juridicamente, esse acesso não poderia ser impedido. Eu acho que a questão não é essa, porque está se falando uma lei na área de marinha, não é na faixa de areia. Como tem um espaço público na faixa de areia, tem que ser garantida a passagem da área que é privada para o espaço de areia. Fazer rua, Então, a possibilidade de acontecer esse fechamento legal da passagem não existe. Dizer agora todo cidadão que quiser chegar na faixa de areia tem que passar de barco por fora. Não existe isso. Então, seria uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Mas
de fato, seriam inconstitucionalidades que poderiam ocorrer, como já devem ocorrer, em áreas mais afastadas. Resorts, sim, em praias mais menos circulares. Já se faz isso, né? Já se faz essas ilegalidades. Né? Só um exemplo, que eu fui para a praia lá de Cantagalo, que é ali do lado daquele Hotel 5 Estrelas. Na verdade, é no Hotel 5 Estrelas, ali terminou Leblon, aí tem a Niemeyer, aí você descendo uma escadaria, você tem ali a praia do Morro do Cantagalo. Aquele hotel, que eu não estou lembrando o nome agora, que é o Hotel 5 Estrelas, se não me engano era Le Méridien, agora é outro, eles já me falaram, e na verdade pesquisei na época, que eles chegaram a querer fechar o acesso somente para os seus hóspedes. Só que não foi aceito, né? E, no final das contas, é a praia que o pessoal do Cantagalo usa. E não tanto dos participantes, dos hóspedes do Hotel 5 Estrelas. Né? Mas veja só, esses embates já ocorrem. De alguma forma, o que pode acontecer essa lei dá mais espaço para esse tipo de pretensão. Digamos, empodera esse tipo de pretensão de se apoderar das praias. Ainda que o impedimento legalmente é muito difícil de ocorrer, sobretudo em áreas que tem circulação de gente. É claro que os donos do dinheiro, que era o hotel, poderiam ter interesse até mesmo de molhar a mão para fazer com que não tivesse a passagem dos moradores de Cantagalo para essa faixa de areia. Mas até mesmo o prefeito, provavelmente, ele perderia milhões de votos se ele, ou milhares de votos, alguns milhares de votos, se ele fizesse isso. Né? Então tem um custo político também em praias que circulam muita gente. Já as praias mais desertas, eu acho que, tanto que não tem custo político, que muitas vezes nem mesmo o direito está preocupado com isso. E eu acho que a Bia também falou bem essa questão de que é uma lei caduca, no sentido muito antiga, de 1800 e pouco, tinha a ver com uma outra forma de usar o litoral. Né? De fato, área de marinha faz sentido ainda falar disso, de que forma, nessa faixa, são coisas que podem ser discutidas. Mas a questão é quem que está propondo e com que interesse. Quem está propondo a gente sabe quem é, né? Dali não sai nada de bom. E o interesse provavelmente é só de conseguir ter mais margem de especulação imobiliária nessa área de marinha, que são áreas altamente valorizadas do litoral. Da notícia que eu vi das áreas da União, uma boa parte, mais de 50%, são dessa faixa de área de marinha. Então, é uma área altamente valorizada, onde as pessoas elas têm os seus imóveis já são de uso privado, em grande parte, na cidade. Eu não sei como é que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, mas uma parte daquelas propriedades riquíssimas é área de marinha. Então, teoricamente, não é propriedade privada da pessoa, é do Estado, só que ela paga lá o imposto e mantém essas áreas supervalorizadas de empreendimentos milionários. Essas pessoas têm interesse de tornar a propriedade privada marcada no cartório e você pagar imposto. Isso que provavelmente deve estar mais em jogo, né? Fazer empreendimentos milionários e dizer isso aqui é propriedade da empresa tal e não da União, e a União está cedendo para dar mais margem de manobra para a lógica do capital privado, digamos assim. O que não é uma boa forma de se discutir isso. A discussão é para isso, então. O que está impedindo os negócios efetivamente existentes, que já existem nessas áreas? Isso daí eu não sei, eu não vi do que eu busquei, não vi nenhuma razão suficiente para isso ser um tema importante hoje, com uma série de outros temas importantes, isso é um tema importante. Diz respeito somente a interesses de investimento em áreas litorâneas e especulação imobiliária em áreas litorâneas. Sobre a questão ambiental, também eu acho que é um pouco fake news dizer que isso geraria degradação das áreas. Eu acho que não, porque não está mudando o marco ambiental. Está mudando... você poder se apropriar ou não daquelas áreas não quer dizer que você pode... na verdade, já existe a apropriação, né? Dessas áreas, não quer dizer que você pode desmatá-las. Isso é um outro registro legal. Mas, mais uma vez, falando de prioridade, a prioridade não é discutir uma questão dessa. A prioridade é você... Uma questão prioritária é a discussão ambiental, sobre como lidar com as mudanças ambientais, que é o que o Carlos Nobre falou. Adianta que ficar discutindo sobre essa área, se essa área vai estar coberta pelo mar daqui a algumas décadas e não vai valer nada.
Quando ele fala isso, eu me pergunto, por que então a pressa dessas pessoas de fazer isso? Né? Porque elas querem fazer esses negócios antes que a água suba. Né? Então, em termos de prioridade, isso não é prioridade nenhuma. Tem outras coisas mais importantes, sobretudo as questões ligadas ao ambiente, a questões sociais. Então, é uma lei que provavelmente não deve seguir adiante, dada a repercussão via uma provável fake news. Ela já teve, inclusive, uma emenda, né? O Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fez uma emenda à PEC depois dessa repercussão, a emenda esclarecendo que o acesso à praia, isso que o André falou, né? Teria que garantir o acesso à praia, propriamente dita. Né? Mas, assim, isso é uma lei, né? E, enfim, leis, elas vão até certo ponto, né? E eu acho que o ponto é justamente esse, né? André colocou muito bem. Em lugares de alta visibilidade, alta densidade populacional, são poucas as chances de que realmente um resort ou um conjunto de hotéis ou empresas privadas, ou até mesmo residências, consigam bloquear o acesso a uma faixa de areia, né? Até por causa da pressão direta das pessoas que habitam ali, mídia, enfim, e o custo político para eventuais políticos envolvidos nessa situação. Do lado da questão ambiental, eu acho que poderia se tornar uma ameaça na ocasião em que essa realidade encontra uma realidade de flexibilização desses marcos e leis ambientais. Nessa ocasião, isso pode se tornar um perigo, mas no momento atual é algo mais remoto. Um aspecto que falta tocar é a possibilidade de deslocamento de pessoas que moram nessas áreas também. E aí, enfim, eu estou falando de populações que moram à beira-mar, às vezes tiram seu sustento dali, e que podem, né, eventualmente, sofrer algumas pressões ou, enfim, movimentos até um pouco mais violentos de deslocamento na ocasião desses espaços se tornarem objeto de especulação. Porque eu acho que esse é o ponto, né? A PEC ficou conhecida como PEC da privatização, mas ela deveria ser conhecida como PEC da especulação, porque é a especulação imobiliária que é a tônica e que é realmente o que representa riscos, né? Que pode trazer riscos para essas comunidades que vivem nesses terrenos ou perto deles. E aí até é curioso, né, que uma das justificativas do Flávio Bolsonaro é que, com a autorização dessa PEC, regularia, por exemplo, ele diz o número de 8.300 casas de pessoas do Complexo da Maré, e também de comunidades quilombolas, que se tornariam proprietários de suas próprias casas na eventualidade desse projeto ser autorizado. Como se o Bolsonaro se preocupasse com o Complexo da Maré e os quilombolas, né? Nunca falou disso na vida dele. É político do Rio de Janeiro desde que nasceu e nunca falou positivamente sobre essas populações, né? Mas é curioso essa vírgula aí também, né? Essa justificativa que ele está trazendo. Mas, enfim, esse é mais um ponto aí da história também. E aí, nesse caso, só para complementar muito rápido, qual é aquela cidade, aquele complexo de praias do Paraná, eu estou tentando lembrar aqui, que fizeram uma série de prédios em cima. Camboriú? É Camboriú? Camboriú. Eu acho que o Camboriú, até mesmo Ceará também, lá no Fortaleza também tem um pouco isso. Isso que é o perigo de você ter uma degradação da praia, não como acesso, vai continuar acesso nos grandes complexos, mas de você ter mais espaço, mas também isso envolve mudar também o plano da cidade, que já é um outro marco legal, né? Mas é o que tem esse avanço que você tem de especulação sobre as praias, que destroem praias, como o Camboriú, que fazem fazem torres, fazem prédios, começa a ter investimento de especulação em cima dessa área, que é a área que seria a área de marinha exatamente, que vai botar sombra na praia, que vai fazer acho que essas coisas estúpidas, né, que se faz muitas vezes em nome de progresso. A praia começa a ter sombra vinda dos prédios. Os prédios, você tem uma circulação de ar extremamente benéfica para a cidade, você coloca todo aquele investimento imobiliário que vai bloquear a circulação de ar e vai aquecer a cidade. São essas coisas, além de ser feio você ter aqueles prédios próximos à cidade, porque existe uma representação no país, isso é muito comum no interior, que o progresso da cidade é quando começa a verticalizar, que é a coisa mais estúpida possível.
eu vim de cidade que era isso, né? Começa a surgir prédios, a cidade está progredindo. Porra, essa cidade não precisa sair verticalizando. Verticalizar é quando você tem alta densidade populacional, tem restrição de espaço, não é um sinal de progresso, vamos todos morar em apartamentos. Mas eu acho que isso é um perigo realmente bem concreto, de você ter uma perda da qualidade das praias por causa do investimento imobiliário próximo delas, fazendo prédios para classe média alta e para classe alta, sobretudo. Não, então só queria pontuar duas coisas, né? Sobre o que eu falei a respeito de poder ter uma degradação ambiental, pelo que eu tenho ouvido, né, e lido, acho que tem a ver mais com a coisa de se a área fica fechada, ela já vai ser menos fiscalizada. Talvez assim, vai agregar mais um elemento, né, de dificuldade de fiscalização e possibilidade maior de degradação. Agora, por outro lado, né, assim, acho que vale comentar também, né, que, nossa, o Congresso, tanta coisa ruim que está vindo, né, do Congresso, assim, iniciativas, né, nesse sentido de, apesar da gente ter mudado o governo, né, ainda tentam passar a boiada toda hora, né, quer dizer, a gente está num momento político bastante ruim, né, bastante desfavorável aí para o que a gente pode pensar como, né, preservação do bem comum, né, progresso do país e bem-estar das pessoas, né, meio preocupante mesmo de ver que mesmo a gente, né, tendo mudado, quer dizer, a gente mudou o governo, o executivo, mas a extrema-direita teve muito voto, né, e está aí no Congresso e forçando aí as mudanças, e que bom que essa fake news mobilizou a sociedade. Fake news, assim, né, esse exagero, né, na divulgação da causa, conseguir mobilizar, e vamos ver o que vai acontecer aí. Como é que vai ficar essa votação, já que está tendo essa reação, né, tão forte. Aí, muito bem, pessoal. Então a gente encerra por aqui o nosso tema emergente e vamos encerrando por aqui mais um episódio do Conversas de Ateliê. Queria agradecer mais uma vez a presença do André, a presença da Bia. André, diga aí onde é que o pessoal, nossos ouvintes, podem nos encontrar os trabalhos do Ateliê, alguma coisa que esteja acontecendo por agora, que você queira divulgar, fique à vontade. Então, pessoal, vocês podem acompanhar a gente pelo site, ateliêdehumanidades.com, também pelas redes sociais, Instagram, pelo WhatsApp, grupo de WhatsApp, você consegue entrar nele, acessar nosso site, você vai ver lá o botão para entrar, e pelo Facebook, você não somente pode nos seguir, acompanhar nossas atividades, como também nos apoiar, entrando no Ateliê Clube, um apoio que tem recompensas, a depender de como é que você entra como apoiador e que classe, mas considere também que o apoio é para o crescimento de uma instituição de pesquisa, estudo, escrita e formação, Ateliê de Humanidades, com uma sessão pública importante para o nosso tempo. Você que nos escutou aqui percebeu o quanto que é importante esses debates, essas reflexões dentro do nosso contexto. Então, ingressando no Ateliê Clube, você também está apoiando para o crescimento e tendo benefícios. Dentre eles, acesso a conteúdos exclusivos como Conversa Ateliê, no formato software leitor, recebendo também o livro do Ateliê de Humanidades, um livro por mês. Então, escolha a sua modalidade e nos apoie. Sobre livros, sugiro que vocês conheçam a publicação do Legitimidade Democrática, do Pierre Rosanvallon, um livro escrito por os maiores pensadores da democracia na atualidade. Eu considero como certamente o maior pensador da democracia, e a gente acabou de publicar o segundo volume da tetralogia das mutações da democracia, que é o Legitimidade Democrática. É um livro importantíssimo para renovar tanto a reflexão sobre democracia quanto o debate público no Brasil. Convido vocês a conhecê-lo e também a difundi-lo entre seus colegas, para que o Rosanvallon ele realmente venha influenciar o debate democrático brasileiro. Vem logo em seguida o Sociedades Iguais, também do Rosanvallon, que é o terceiro da tetralogia das mutações. Estou trabalhando na revisão dele. E depois vai ficar o quarto volume para o ano que vem, que é o Bom Governo. Então, acompanhe as nossas publicações. Nesse caso específico, veja aí o que está fazendo com o Rosanvallon e nos difunda. Ajuda a nos difundir entre seus conhecidos, amigos e vizinhos. É isso, muito obrigado, André. Vamos encerrando por aqui mais um episódio do Conversa de Ateliê e até já. Até o próximo.
Tchau, tchau. Então. Até a próxima.